Olá pessoal, vamos iniciar agora mais um capítulo do nosso módulo de fundamentos, que é sobre orientação em objetos em JavaScript. Nessa primeira aula nós vamos começar a falar desse assunto e especificamente nós vamos falar de instanciação de objetos, ou seja, como é que nós usamos o operador new, que é uma palavra-chave em JavaScript, para criar instâncias de objetos e também entender a referência this. Bom, para começar, é importante falar um pouco sobre classes e objetos de maneira geral. Em linguagens orientadas a objeto, como Java, C Sharp e C++, é muito comum ter o conceito de classe. A classe representa uma categoria de objetos, e essa classe ela pode ter dados e comportamento, e aí ao criar uma instância da classe, você cria um objeto. Em JavaScript, as coisas são um pouco diferentes. Em JavaScript, pelo menos inicialmente, não existiu o conceito de classe, e qualquer função na linguagem, na verdade, ela pode ser instanciada como se fosse um construtor e ser utilizada ali para criar um objeto por meio do operador new. Para exemplificar a instanciação de objetos, primeiro eu vou criar uma função que vai ser usada como um construtor e eu vou chamá-la de retângulo. Nessa minha função, eu vou declarar dois parâmetros, altura e largura, e vou fazer o seguinte código dentro dela. Então observem que eu estou usando uma palavra-chave que até então a gente não tinha usado, que é o this. Bom, feito isso, vamos tentar chamar essa função com o operador new e ver o que acontece. Então eu vou criar uma variável que eu vou chamar de R1, usar o operador new e usar a nossa função retângulo. Escrevi errado aqui, retângulo. Vou passar aqui uma altura 4 e a largura 7. Feito isso, se eu avaliar aqui a variável R1, ela vai ser um objeto que vai ter dois campos, a altura e a largura. Então observem que dentro de uma função, quando ela é utilizada como construtor, this é uma referência especial implícita que sempre se refere ao próprio objeto que está sendo construído. Então, no caso aqui, é um objeto novo que foi criado, que até então estava vazio, mas como em JavaScript, nós podemos adicionar propriedades dinamicamente a um objeto, eu adicionei aqui uma propriedade altura e uma propriedade largura, atribuindo os valores que eu recebi como parâmetro do meu construtor. Então, com isso, a gente tem uma instância de um objeto. Existe uma pequena diferença, se nós construirmos um objeto usando a sintaxe de objeto literal, como a gente já fez algumas outras vezes, por exemplo, se eu construir um var R2 igual a um objeto literal com altura, eu vou colocar aqui um valor 4 e largura 8. Esse objeto aqui, ele vai ser, também tem os campos altura e largura, certo? Mas ele tem uma pequena diferença com relação ao objeto que a gente constrói com o construtor. Eu vou construir aqui novamente. Então imagina que eu construa um retângulo e guarde na variável R1. Se a gente imprimir aqui no console, a gente vê que aqui aparece o nome do construtor. E, na verdade, esse objeto ele fica atrelado àquele construtor que foi utilizado para criar ele. E com isso a gente pode, inclusive, usar o operador instance_of, que o que ele vai fazer é verificar se um determinado objeto foi instanciado com um determinado construtor. Então R1 instance_of retângulo, mas R2 não é instance_of retângulo, embora ambos possuam as mesmas propriedades, altura e largura. Outro ponto interessante, em orientação a objeto, a ideia é que nos objetos nós tenhamos dados e também comportamentos. Os objetos têm dados e ações. Então a gente pode,
né? Da mesma forma que nós criamos propriedades aqui com valores, nós podemos criar uma propriedade que é uma função. Digamos que eu crie uma propriedade aqui que eu chamei de área, e o valor dela vai ser de fato uma função, que calcula a área do retângulo. E nessa função, eu vou implementá-la da seguinte forma: dis.altura vezes dis.largura. Feito isso, se a gente testar aqui no nosso console, criar um retângulo novamente, nós podemos chamar a função área, mas lembrando que a chamada de função ela tem que ser feita com parênteses, né? Se eu não colocar parênteses, eu estou avaliando a propriedade é uma função. Então, para eu executar a função, eu tenho que abrir e fechar parênteses, vai me dar aí o valor de 28, que é a área que foi calculada desse retângulo. Então, com isso, a gente consegue também adicionar o que seria o correspondente a métodos, né, numa linguagem orientada a objeto clássica. É importante também ressaltar, gente, o comportamento da palavra-chave this, da referência this. Observem que dentro da função área, eu referenciei o objeto this, que no caso aqui é o nosso próprio retângulo. Mas como é que isso vai funcionar? Em JavaScript, o this ele está relacionado a como que a função foi chamada e não exatamente onde ela foi declarada. Então, para exemplificar isso, imagina que eu declarasse essa função fora do meu construtor de retângulo. Então, vou chamar ela aqui de calcula área. E aqui eu simplesmente atribuísse uma referência para essa função. Será que ia continuar funcionando desse mesmo jeito? Porque aqui fora eu estou referenciando o this, mas eu não estou dentro do meu construtor de retângulo. Na prática, o que vai acontecer é a mesma coisa. Quando a gente chamar r1.área, a área vai ser calculada. Então isso quer dizer que o this aqui está referenciando o objeto retângulo, mesmo a função estando do lado de fora. Por outro lado, se nós fizermos isso daqui, ó, digamos que nós guardemos em uma variável, que eu vou chamar de fn, uma referência para a função área. Então, eu guardei a função em uma variável e agora eu vou chamar a função, usando os parênteses aqui. O que, que vai acontecer? Vai dar not a number, porque nesse caso, o this não vai mais ser um objeto retângulo. Quando a gente chama uma função sem ser por meio de um objeto, como a gente fez aqui em cima, é como se o valor de this, durante a execução da mesma, fosse o objeto global. Então, moral da história, em JavaScript, this depende de como é que a função foi chamada e não de como é que ela foi definida. Se eu chamar calcula área, né, sem passar um objeto aqui, sem usar um objeto como alvo da chamada, o this vai ser o objeto global. Se a gente chama por meio de um objeto, né, como a gente fez ali em cima, aí o this vai ser o objeto alvo da chamada, que é esse aqui antes do ponto, né, r1.área, então o objeto alvo da chamada foi o objeto r1. Existe um artifício que nós podemos usar para fixar o valor de this de uma função, que muitas vezes nós precisamos passar a função como parâmetro, né, para um handler de evento ou algum outro método, nós queremos fixar o objeto alvo da chamada. A gente pode fazer isso da seguinte forma. Então imagina que eu tenho uma função que eu vou chamar, uma variável que eu vou chamar aqui de fn2, e agora ela vai ser a função calcula área, porém eu vou chamar a função bind, que é uma função que existe em todo objeto do tipo função, e ela recebe um objeto que vai ser qual que vai ser o valor de this que vai ser fixado naquela função. Então dessa forma aqui a função fn2, independente de como é que a gente chama ela, o this vai ser sempre o objeto que eu atrelei aqui com essa função bind. Vai ser meu objeto r1. Então isso daqui é um artifício que a gente pode usar, por exemplo, imagina que quando a gente fosse registrar um listener de um evento, a gente quisesse chamar a função área do retângulo. Se a gente passasse só uma referência para a função,
ela ia ser chamada, mas o this não ia ser o objeto retângulo, né? O this ia ser um outro objeto. Inclusive, quando num listener de eventos, a função que a gente passa como listener, o this dela vai ser o elemento na página no qual o evento foi disparado. Então, no qual o evento foi disparado, não, no qual o evento foi tratado, né? No qual foi registrado um listener. Então, com isso, a gente precisa, né, nesse caso, usar um bind, se precisar chamar uma função de um objeto. Esse tipo de situação, por exemplo, é comum quando a gente está trabalhando em React, né? Vocês vão ver aí no módulo mais para frente, nós estamos utilizando os componentes do tipo classe, né? Mas aí cenas para os próximos módulos. Ok, pessoal. Agora na próxima aula nós vamos falar de um mecanismo-chave em JavaScript que é o Prototype Chain. Até lá!